Pra gente fazer essa peça, é sempre importante a gente marcar os meios. Essa aqui é a largura de 40 centímetros. Eu vou dobrar ela ao meio, alinhar bem aqui a peça. Deixa eu dobrar por esse lado aqui, fica mais fácil. Eu vou sempre alinhar aqui as laterais dela com a parte superior, né, ou inferior. E vou marcar aqui o meio com um piquezinho, um corte bem pequenininho, só pra gente deixar marcadinho qual que é o meio da peça. E vou fazer isso tanto em cima quanto embaixo, nos dois espelhos. A gente precisa dessa marcação pro alinhamento da nossa peça. Então, tá aqui um piquezinho, tanto em cima quanto embaixo da minha peça. E vou fazer isso nos dois espelhos. Essa marcação do meio. Os dois já foi feita a modelagem, né? O corte arredondado da borda. E agora eu venho só marcando o meio. Aí. Agora sim. Tá alinhadinho. O meio de cá. E o meio de cá. Vamos começar a costurar, né? Colocar a mão na massa. Vou trazer vocês aqui na máquina. Deixa eu virar aqui. E vou apagar essa luz também para ficar melhor de visualizar. E a gente vai começar pelo corte do bolso frontal, que é a largura de 40 por 20. E vou estar utilizando um zíper de metro. O zíper de metro, a gente vai tirar um pedaço dele, cortar, sobrando um pouquinho para fora dos dois lados. Então, eu tiro aqui uma sobrinha para os dois lados e corto. Meu corte tem 40 centímetros de largura, esse zíper ficou com 46, mais ou menos. E o que a gente vai fazer? Essa parte aqui, que é esses dentinhos do zíper, a parte alta, ela é a frente do zíper. E a gente sempre vai lembrar de trabalhar frente com frente. Então, a frente do zíper vai ficar de frente pro meu material principal. E eu vou colocar ele aqui, sobrando um pouco pra fora. E o zíper vai ficar rente com a minha lateral do material. Não pode ficar sobrando assim e nem sobrando o material aqui. O zíper é rente com a lateral do meu material. E vamos passar uma primeira costura, fixando esse zíper aqui, é uma costura de beiradinha, sempre com retrocesso no início e no final. E a gente vai costurar esse zíper aqui na peça, no bolso frontal. Retrocesso no início e no final. E a gente vai dando uma leve tracionadinha, não puxa, é só pra alinhar o zíper aqui no nosso material. Vai costurando. Só pro nylon não enrugar mesmo, não puxa, tá? É uma leve tracionadinha. Retrocesso no início e no final, a gente colocou o zíper aqui, rente ao nosso material. E agora eu vou pegar o corte do forro e vou trocar para essa costura do forro ficar mais próxima dos dentinhos do zíper. Finalização de zíper com o calcador de zíper, que é o mais estreitinho. Então, agora a gente alinha bem esse material para as bordas dele ficarem todas na mesma posição. E a gente vem costurando aqui por toda a extensão do zíper, fixando o forro nesse material. O forro de frente, esse é o lado principal do forro. Então, a frente do forro de frente para o nosso tecido principal. Retrocesso no início e no final, sempre. E ver até o final. Eu já finalizei o zíper, então eu tiro o calcador de zíper, vou voltar meu calcador de uso geral.
E agora a gente vai colocar a máquina no ponto mais largo que tiver. Por quê? Deixa eu voltar vocês aqui. Agora a gente vai fazer um ponto para rebater esse material. Ele tá costurando assim, essa aqui é uma costura luva. A gente desvira o material, né? E vai puxar o tecido principal e o forro para um lado e o zíper para o outro. Para quê? Para esse forro não ficar vindo aqui, tampando o caminho do cursor do nosso zíper. Então, a gente vai rebater, que é passar uma costura aqui, é um rebatido. Para quê? Para fixar o material no lugar dele, cada um pro seu lado aqui. Só que ponto de aparência, esse ponto externo aqui que vai aparecer na peça, a gente sempre utiliza um ponto mais largo. No caso da minha máquina, o ponto mais largo é o número 5. Aí você vai colocar o ponto mais largo que tiver aí na sua máquina. Vamos lá, ponto número 5, ponto de acabamento. Volta para a máquina. Aí eu ajeito aqui, puxando o tecido principal e forro para um lado e o zíper para o outro. Retrocesso no início e no final. Aí eu vou ajeitando. E costurando aqui com o ponto número 5. Retrocesso no início e no final. Dá pra ver aqui como fica bonito, né, o acabamento com o ponto mais largo. E a gente fez o bolso frontal da nossa peça. Vou voltar a máquina pro ponto 3,5 pra gente continuar fazendo as outras partes dela. A gente vai marcar esse meio aqui também. Então, eu alinho aqui e marco o meio. Vou dar um piquezinho, porque a gente tem que posicionar esse bolso no espelho principal da nossa peça. Então, o que que eu vou fazer? Eu tenho que posicionar o meio do meu espelho principal com o meio desse bolso. Vou utilizar sempre clipes. Isso aqui são clipes de papelaria mesmo. Aí, eu vou posicionar sempre aqui com os clipes, alinhando a borda do meu material principal, do espelho principal, com a borda do meu bolso frontal. Então, aqui, posicionei o bolso, vai ficar só essa pontinha aqui de sobra, que a gente não cortou ela no bolso frontal, a gente só corta no tecido principal. E vou passar uma costura pegando toda essa volta aqui do zíper. Vamos lá? Vou passar pela parte de trás. Não passa a costura no zíper, só no material mesmo. É uma costura de beiradinha só pra prender esse forro aqui no material. Quando a gente faz ela aqui por trás, a gente enxerga a curva do nosso material certinho. Pra prender e depois refilar esse material. Vai ajeitando, vai posicionando o material, vai virando aqui. E posicionando esse bolso aqui no nosso espelho principal. Então, tá posicionado, ficou uma beiradinha aqui sem costurar, a gente vem conferindo. Se ficou algum pedacinho sem costurar, ficou aqui, a gente vem e ajeita, ó. Agora, o que que a gente vai fazer? Vai colocar a parte de cima do fechamento desse bolso.
Vamos colocar aqui o material principal de frente com o material principal, aquele corte de 5 centímetros de largura, ele rente aqui ao zíper. A gente já pode colocar com calcador mais estreitinho de zíper. Essa parte de cima, ela não tem forro, ela faz a trava aqui do zíper e não tem forro como essa outra parte aqui, que vai ter a abertura para baixo. Então, a gente coloca aqui. Deixa eu colocar meu calcador. E a gente coloca aqui e passa essa costura por toda a extensão do meu zíper, mais próximo aqui dos dentinhos. No ponto número 3, que é um ponto mais apertadinho. Número 3,5, aliás. Agora, a gente vai virar pra rebater, só que a gente vira dobrando aqui, essa primeira parte, e dobrando de novo. Então, aqui nesses 5 centímetros de largura, a gente passou nessa costura, eu dobro alinhando aqui na costurinha, mais ou menos, que eu fiz. Eu dobro aqui, que ele vai encaixar na hora que dobra, e viro. Eu dobro, alinhando com essa costura e viro. E vou passar uma costura no ponto número 5 de acabamento, tanto na parte da borda de cima, quanto da borda de baixo desse material. Aí, eu venho alinhando aqui no início, ponto número 5, que é ponto de acabamento externo. 5. Retrocesso no início e no final sempre. Tá dobrado. Tá enganchando aqui. Passei a primeira costura aqui na borda de cima do meu material, agora uma nessa borda de baixo, perto do zíper. Também no ponto número 5. E fica assim, perfeitinho, com esse ponto aparente, numa cor mais clara da linha. A gente passa o cursor agora, o primeiro cursor. Abre aqui a pontinha do zíper. E passa o primeiro cursor. Encaixou. E eu deixo o zíper mais ou menos aqui no meio da minha peça e vou refilar os excessos. Então, vou cortar aqui essa bordinha da sobra do zíper, dos dois lados. Refilar essa linha. E vou refilar o que mais? A borda arredondada aqui, o cantinho arredondado da nossa peça. Refila certinho. Agora, do outro lado. E tá posicionado o nosso bolso frontal no nosso espelho principal. Voltar vocês aqui. Então, tá posicionado aqui, ó, o nosso bolso frontal no nosso espelho principal. Feito acompanhando aqui toda essa borda, o zíper tá posicionado. Agora, a gente pode também passar uma costurinha aqui nesse zíper
para segurar ele e não ter perigo de abrir. Outra coisa importante que a gente tem que fazer é selar com fogo para poder derreter um pouquinho aqui essa parte do dentinho do zíper para ele não desfiar. Então, a gente corta o zíper e sela. Toda vez que cortar o zíper, tem que selar com fogo. Então, vamos lá. Do outro lado também. Eu venho selando todo o meu zíper. Toda a borda, né, do zíper. E passar uma costurinha no cantinho dele. Voltar pro ponto 3,5. Eu vou tirar esse calcador de zíper e colocar o de uso geral, que eu prefiro usar ele agora nessa parte. A gente vem aqui e dá retrocesso para fazer um fechamento do zíper, para poder não ter perigo desse cursor escapar. Vou fazer isso dos dois lados. Então, fiz aqui dos dois lados uma linha arrematando para o zíper não escapar do nosso espelho principal. Agora eu vou mostrar para vocês como que eu preparo a minha cola de contato, a famosa cola de sapateiro, para a gente fazer a estruturação da nossa peça. Eu vou utilizar o quê? Um vidrinho de adoçante, a cola, um elástico e um pedacinho de algodão, de tecido de algodão, de tricoline. Vou descer vocês aqui para ver como que eu preparo essa cola. A gente utiliza pouca cola para fazer esse... E aqui eu vou despejar um pouco dessa cola nesse tubo de adoçante. Vou colocar um dedinho de cola mais ou menos, nem utiliza isso tudo, é o suficiente. E o que que eu vou fazer? Eu fiz só um furinho, então na hora que eu fechar, eu vou limpar e fechar, essa cola não estraga. Eu vou usar um retalhinho de tecido aqui e amarrar, deixa eu ver, eu vou pôr ele só uma vez, não vou pôr dobrado não. E vou amarrar o elástico. Aí aqui eu amarro. E vou cortar esse excesso aqui de tecido ao redor dele. E aqui tá arrumado já a minha cola de contato. Vou utilizar aqui esse tecido que sobrou para limpar esse excesso de cola, para eu tampar a minha lata. Então, eu tirei aqui todo o excesso de cola e venho tampando ela. Aperto bem para essa cola não evaporar, né? Não secar aqui dentro dessa lata. E guardo e vou utilizar só um pouquinho. Agora, a gente vai dar identidade para nossa peça. Fazer o quê? Colocar etiqueta. Eu vou colocar minha etiquetinha. Essa aqui é uma etiqueta de Zetex. Ela tem 4,5 por 2,5. Ela tem 2,5 de altura por 4,5, 4,5 centímetros de largura. E vou mostrar para vocês como que eu faço o posicionamento dessa etiqueta aqui na peça. Naquele pique que a gente marcou o meio da peça, eu vou marcar, deixa eu ver mais ou menos, 3 centímetros para baixo, para eu posicionar. Então, com a régua, eu vou posicionar 3 centímetros para baixo
E vou posicionar essa etiqueta aqui. O que que eu vou fazer para ela não se soltar? Vou utilizar uma fita dupla face, que aí ela já fica fixada onde eu preciso, para eu fazer a costura dela, para ela não soltar de forma alguma. Então, tá aqui o meio marcado com a minha régua. E agora, eu vou pegar o meio da etiqueta e posicionar aqui na régua, pra ficar bem alinhadinho, bem posicionado. A etiqueta aqui no centro da peça. Eu centralizei ela aqui e a gente vem pra máquina costurando ela agora. Eu vou fazer a costura dessa etiqueta com um ponto 3,5. A gente começa aqui no meio, mais ou menos, dela. E segue costurando toda a borda da etiqueta. E tá costurada aqui toda a bordinha, essa etiqueta não desprende. E a gente já tem a identificação da nossa peça no espelho principal. Agora, pra nossa peça ficar firme, durinha, né? Na hora que você segura a bolsa, pra ela ficar em pezinho assim, ó, bem firme e durinha, a gente vai estruturar ela com o próprio forro. O forro, ele já é, esse aqui que eu tô utilizando, né? É um cetim, ele é dublado no TNT. Então, esse forro já ajuda a dar estrutura na peça. O que que a gente vai fazer? Colar. Quando a gente faz a colagem, a estrutura, ela fica melhor, fica mais firme. Vamos lá. Como eu havia mostrado pra vocês, a gente colocou a cola aqui nesse vidrinho de adoçante, né? E a gente desce a cola aqui e vai passar essa cola. Dá uma leve apertadinha. E vai passar essa cola aqui no espelho principal. E a gente passa, como ela é uma cola de contato, a gente tem que passar, esperar ela começar a evaporar, começar a secagem, para depois a gente fazer a colagem, que senão ela não fixa. Então, passei a cola, vou reservar isso aqui do lado. E passar a cola no outro também, no forro. A cola, ela tem que ser feita dos dois lados, para que ela aconteça perfeitamente essa colagem. Não pode passar cola em excesso para não manchar o nosso material. É pouca cola. E agora, a gente vai esperar essa cola evaporar, começar a secar, para depois a gente fazer a colagem dela. Tomando cuidado dos meios, igual a gente marcou o meio aqui, pra posicionar bem. Espera, tem que esperar ela evaporar, porque a gente vai encostar o dedo assim e ela não vai estar colando no dedo. As duas, ó, não tá colando. Então, agora eu venho fazendo a colagem dessa peça. Ela cola por contato, o contato da cola nas duas partes, né? Então, vamos lá. Aí, eu posiciono aqui para fazer a colagem. A borda do material tem que ficar rente aqui, ó, a borda do forro com a borda do meu material principal, do meu tecido principal. Então, eu fiz a colagem aqui. E agora, a gente vem passando uma costurinha em toda a volta para prender esse forro aqui. Uma costurinha bem na beiradinha, só para posicionar, para prender esse forro aqui no nosso... só para posicionar nosso tecido principal no nosso forro.
tá costurado toda a borda do nosso forro. E a gente vem refilando agora, tirando o excesso desse forro que ficou sobrando nessas bordas. E eu vou refilando toda a borda aqui, tirando essa sobra de forro que tá no meu material principal. E tá posicionado, vamos voltar aqui, né? E tá posicionado o forro no meu material principal. A gente fez a colocação do... Deixa eu esticar bem aqui o forro pro outro lado pra não ficar enrugado, por causa da colagem. Aí. O forro a gente coloca por último, né? Depois que a gente fez o zíper aqui, a colocação do zíper. Por quê? Pra costura do zíper não ficar aparecendo aqui no nosso forro. Agora, a gente vai fazer a mesma coisa na parte de trás do forro. Só que, do forro não, na parte de trás da bolsa. A gente vai colocar o tecido principal, a gente vai colar aqui no forro e refilar a borda. Passar a costurinha de beiradinha e refilar as bordas, só que na parte de trás da nossa peça. Essa é a parte da frente, o espelho frontal, esse é o espelho traseiro.